Olá, pessoal, tudo bem? Vamos resolver aqui o simulado, né? Que eu passei pro pessoal da concurso DA. Então, pessoal, vou fazer a resolução aqui de algumas questões do simulado de forma bem rápida, tá bom? Algumas questões aqui que eu vou selecionar e vou fazer aqui a resolução de algumas delas, tá bom? Bom, uma primeira questão aqui que o pessoal encontrou um pouco de dificuldade, né? Isso tá muito, opa, tá muito, a caneta tá muito espessa aqui, né? O pessoal encontrou um pouco de dificuldade. Bom, deixa eu apagar isso aqui. Foi a questão, por exemplo, Arthur encontrou dificuldade. Deixa eu ver, Arthur. Vou te mostrar aqui. Primeiro nessa questão aqui, ó. Nessa primeira questão aqui, ó. Gato mata homem, né? Ele botou aqui, gato mata homem. Aí ele perguntou, mordida? Ele botou, não. E o desencapado, né? Aí vem a pergunta. A transmissão de energia elétrica se dá a altas voltagens, mas nas residências, as tomadas fornecem baixas voltagens. Transformadores são dispositivos eletromagnéticos que, baseado na lei de Faraday, né? A lei de Faraday, mudam o valor da tensão alternada, tensão elétrica alternada. Legal? Transformadores, né, trabalham, funcionam de forma adequada em redes de tensão alternada. Então, aqui eu teria a sinal alternativa que completa as lacunas, né, baseado na lei de Faraday, tensão alternada. Tá legal? Essa seria a letra A. Bom, uma outra questão que o pessoal encontrou dificuldade, vou fazendo aos poucos, tá, pessoal? O pessoal encontrou dificuldade e alguém me perguntou, foi a questão. Peraí. Foi a questão. Cadê? Ah, tá aqui. Né? Questão 86. Maria Vitória me perguntou essa questão aqui, ó. Questão número 86. Né? Deixa eu usar aqui caneta azul. Né? Aqui, ó. De acordo com a teoria que envolve a calorimetria e a termologia, considere as seguintes afirmações. Quanto maior a temperatura de um corpo, maior a sua quantidade de calor? Não necessariamente. Por quê? Por que essa é falsa, repito? Por quê? Pessoal, eu posso aumentar a temperatura de um corpo sem necessariamente fornecer calor para o corpo. Tá legal? Exemplo, se eu pegar um recipiente contendo água e sacudir o recipiente, né, sacudir o recipiente com água, eu posso variar a temperatura das moléculas de água sem necessariamente fornecer calor. Ou seja, uma outra maneira de eu variar a temperatura sem necessariamente fornecer calor é variando a pressão, né? Sobre a camada gasosa, né? Ou sobre um líquido, variando a pressão. Por exemplo, lá no diagrama de fases, a gente observa que você pode variar a pressão, variar a temperatura da substância com a variação da pressão sem necessariamente fornecer calor, né? Então, cuidado. A 3, o pessoal também ficou em dúvida. Ó. Um corpo pode receber calor e manter sua temperatura constante? Sim, verdadeiro. Verdadeiro. Em que situação isso ocorre? Quando o corpo está mudando de fase. Né? Durante a mudança de fase, a temperatura da substância quimicamente pura se mantém constante. A substância pode receber calor e a sua temperatura se mantém constante durante a mudança de fase. A 3 é verdadeira. Bom, 2. Quando colocamos dois corpos em contato e se encontram com diferentes temperaturas, o corpo de maior temperatura, ele doa calor para o corpo com menor temperatura, logo há uma transferência de temperatura? Não, há uma transferência de calor. Postulado de Celsius, calor e energia transitando
espontaneamente da região de maior temperatura para a região de menor temperatura. Então, aqui somente a 3 seria verdadeira. Tá legal? Somente a 3 é verdadeira. Bom, uma outra questão que o pessoal ficou em dúvida foi a questão 88, né? Alguns alunos me perguntaram a questão 88. Vamos analisar. Olha o que diz a questão 88. No circuito abaixo, alimentado por 3 pilhas ideais de 1,5 volts, o pessoal observe que essas 3 pilhas elas estão em série, uma após a outra. Como a tensão de cada pilha é 1,5 volts, 3 pilhas em série, me dá uma tensão de 4,5. Né? Por quê? Porque elas estão em série. Legal? Outro detalhe, a bateria empurra a corrente do polo negativo para o polo positivo. Vem a corrente. Né? Vamos analisar aqui, deixa eu mudar a cor para ficar legal. Né? Vem a corrente I, vem ela. O voltímetro e o amperímetro são ideais. Ou seja, essa corrente ela não vai passar pelo voltímetro, porque ele sendo ideal, ele tem uma resistência muito elevada. Então a corrente ela vai passar direto por esse resistor. Vem ela, vem a corrente, vem ela. Quando ela chega nesse ponto, ela divide-se. Parte da corrente flui através desse resistor, parte da corrente flui através desse resistor e passa pelo amperímetro. Vou chamar a corrente aqui de 2. Vou chamar a corrente aqui de 1. Legal? Bacana. Então, vamos lá. Detalhe. Conclusão. R3 e R2 estão em paralelo. Por quê? Porque a corrente divide-se nesse ramo do circuito. Bacana? Então, vamos lá. Agora vamos olhar para o desenho. Né? Olha o que o desenho me diz. Né? Sabe-se que o voltímetro V2 indica 12, ou melhor, 2 volts. E que as resistências elétricas R1 e R3 são, respectivamente, 2,5 ohm e 3 ohm. Nestas condições, com a indicação do voltímetro V1 em volts, né? dA do amperímetro, né? Da corrente no amperímetro em ampere, e o valor da resistência R2. Viu? Olha só que legal. Vamos lá. O voltímetro V2 indica 2 volts. Então, vamos voltar no desenho. Volta no desenho. Bom, V2 indica 2 volts, né? A tensão aqui, ó, nos terminais desse voltímetro, é 2 volts. Tranquilo? 2 volts. Bom, R2, vamos ver se ele me deu R2. 2 volts. Não, ele me deu R1 e R3. R1 é 2,5, R3 vale 3. Vamos lá. Né? Aqui, ó, R3 vale 3 ohm. Né? R3 vale 3 ohm. E R2, 2,5 ohm. Né? 2,5. Tranquilo? Beleza. Bom, vamos pensar. Legal. Bom, se ele me deu a indicação do voltímetro, olha só que legal. Esse voltímetro V2, pessoal, ele está em paralelo com o R2. Né? Ele está em paralelo com o R2. Tranquilo? Se eles estão em paralelo, a DDP é a mesma em cada um. Tranquilo? Então, já posso achar a corrente I2. Como? Aplicando a lei de Ohm no voltímetro, melhor, no resistor R2. Tensão, resistência vezes a corrente. Bacana? Tensão é 2, resistência 2,5, corrente I2. Né? Então vai ficar 2 dividido por 2,5. Vai ficar 20 dividido por 25. Tranquilo? Então quanto é que vai dar a corrente I2? 20 por 5 dá 4, 25 por 5 dá 5. Né? Então a corrente I2, 0,8 ampere. Tranquilo? Né? Se eu não estou falando besteira, vamos lá. Volta aqui. Vê se é isso mesmo. R1 é 2,5 e R3 é 3. R1 é 2,5. Ai, pessoal, desculpa. O R1 que é 2,5, falei besteira, fiz conta errada aqui.
Peraí, deixa eu pegar minha borrachinha. Deixa eu apagar aqui. R1 vale 2,5. E o R3 vale 3. Tá? Pessoal, vamos lá, vamos pensar. Peraí. O R1 que vale 2,5. Né? Rapidamente, pessoal. Abre a porta para mim, olha para cima. O que foi, Mel? Quer descer? Vem. Vai lá, mamãe, vai. Vai lá. Chama ela. Vai, Mel. Perdão, pessoal, falei besteira. Falei besteira. Vamos lá, voltando na questão. Bom, a bateria que alimenta todo mundo é de 4,5 volts. Só que o voltímetro V2 indica 2 volts, né? 2 volts. Então pensa comigo. Pessoal, raciocina. Esse elemento está em paralelo com esse. Quando eu achar a resistência equivalente desses dois, do R3 está em paralelo com o R2. Quando eu achar a REC desses dois, pessoal, vocês concordam que eles vão ficar em série com o R1? Sim, vai ficar R1 em série com os dois em paralelo, R2 e R3. Então, o que eu faço na hora da prova? Como os elementos estão em série, quando os elementos estão em série, a tensão total do circuito é a soma das tensões. Né? Ou seja, se esse voltímetro aqui, ó, V2, indica 2 volts, quanto é que vai indicar o V1? Para chegar a 4,5? 2,5 volts. Né? V1 vai indicar 2,5. Por que 2,5, repito? Porque quando os elementos do circuito estão em série, a tensão é a soma. Então, aqui vai ficar 2,5 volts mais 2 volts vai dar 4,5 volts. Beleza. Eu tenho R1? Tem. Quanto é que vale o R1? 2,5. Bom, a DDP nos terminais de R1 eu tenho 2,5. A resistência eu tenho. Quem vê ri, lei de Ohm. Então, a corrente R1 vai dar 1 ampere. Caraca, que legal. Achei a corrente em R1. Né? Achei a corrente em R1. Vamos lá, vamos ver o que ele está pedindo. Achei a corrente R1. O que ele me pede? R1 é 2,5, o R3 vale 3. Ele quer a corrente no amperímetro e a resistência R2. R3 vale 3. Né? Pronto, beleza. Aí, eu já sei que a corrente no R1 vale 1 ampere. Legal? 1 ampere. Essa corrente, ao chegar nesse ponto, ela divide-se. Né? Vamos lá agora, vamos pensar. Pessoal, R2 não está em paralelo com R3? Tá. Se R2 está em paralelo com R3, a DDP nos terminais de R2 e nos terminais de R3 é 2 volts. Por quê? Porque quando os elementos estão em paralelo, a tensão é a mesma em cada um. Então, pessoal, pensa comigo na hora da prova. A DDP em R3 é 2 volts. Ah, mas quem é DDP? R vezes I. Quanto é que vale a DDP? 2. Quanto é que vale a resistência? 3. Quanto é que vale a corrente em R3? Chamar de I3. 2 terços de ampere. Caraca, que legal. A corrente R3, 2 terços de ampere. Tá legal, pessoal? Bom, deixa eu mudar a cor da minha caneta para não ficar tudo igual. Bom, a corrente R3, 2 terços de ampere. Mas a corrente total que chegou aqui em cima, né, 1 ampere? Se 2 terços veio para cá, 1 terço vai passar por R2. A corrente se divide, né? 1 terço vai passar por R2. Então, se a corrente que passa aqui é 1 terço, a corrente no amperímetro é 1 terço de ampere. Ah, que legal! Corrente é 1 terço, agora fica fácil descobrir o valor de R2. Por quê? Quanto é que fala DDP em R2? 2 volts. Pela lei de Ohm, 2 é igual a R2 vezes a corrente I. Que é quanto? 1 terço. 3 vezes 2? 6. Que legal. Quanto é que vale o R3? 6 ohm. Caramba, que legal. R3 não, R2. 6 ohm. Achei o R2. Achei a corrente no amperímetro. E o que mais que ele me pede?
Achei R2, achei a corrente no amperímetro. Que ele pede? V1. Qual é a tensão? V1, né? Tensão V1 a gente achou. Até que vale a tensão no resistor 1, 2,5 volts. Então vai ficar 2,5, 1/3 e 6. Né? 2,5 é 5 sobre 2. 1/3 e 6. Né? A corrente no amperímetro é 1/3. Né? 1/3. Vê se é isso mesmo. Caramba, pessoal, perdão. 1/3. Isso. E 6. Com a letra, se eu voltar aqui no desenho, com a letra C. Com a letra C. Viu que questão legal? Né? Nosso simuladinho que a gente fez lá, nosso simulado. Bom, outra questão que o pessoal ficou na dúvida. Questão 90, teórica, muito cuidado. Na superfície de um condutor eletrizado, em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico é perpendicular à superfície? Sim, é perpendicular à superfície. Por que, Gepeto? Justifique. Pessoal, a superfície de um condutor em equilíbrio eletrostático, ela é equipotencial. O que significa isso? O potencial elétrico tem o mesmo valor em todos os pontos, né? Tem o mesmo valor em todos os pontos. Por que o vetor campo elétrico tem que ser perpendicular à superfície? Ele tem que ser perpendicular. Por quê? Se o campo é perpendicular, a força é perpendicular. Dessa forma, ela não realiza trabalho para deslocar os portadores de carga de forma ordenada. Lembre-se de que um condutor em equilíbrio eletrostático, quando é que um condutor está em equilíbrio eletrostático? Né? Quando não há, em relação ao referencial fixo no condutor, em relação a um referencial fixo no condutor, ele está em equilíbrio eletrostático quando os portadores de carga no condutor não se movimentam de forma ordenada em relação ao referencial fixo no condutor. Né? Ou seja, os portadores de carga eles estão se movendo de forma desordenada para o condutor eletrizado ou não em equilíbrio eletrostático. Né? Se o campo elétrico não fosse nulo, a força elétrica realizaria trabalho para deslocar o portador de carga no condutor, o que é absurdo, porque a superfície do condutor em equilíbrio eletrostático é equipotencial. E o trabalho para movimentar uma carga entre dois pontos de uma equipotencial é zero. O trabalho só vai ser zero se a força for perpendicular ao deslocamento. Beleza. Então, o campo elétrico é perpendicular à superfície. Verdadeiro. Verdadeiro. 2. Na superfície do condutor eletrizado, o potencial é constante? Sim. Acabamos de falar. A superfície do condutor em equilíbrio eletrostático é equipotencial. Verdadeiro. Na superfície de um condutor eletrizado em equilíbrio eletrostático, a densidade de carga é maior em pontos de raio de curvatura menor? Sim. Poder das pontas. Cuidado que está no edital DA. Né? Cuidado, hein, pessoal. Isso aqui é o chamado poder das pontas. Né? Em regiões pontiagudas, o acúmulo de cargas é maior. Dica, vê o experimento lá da USP, da Univesp. Né? Olha lá, em regiões pontiagudas, o acúmulo de cargas é maior. É o poder das pontas. Né? É verdadeiro. Pois, repito, mas o que é a densidade de carga? A densidade de carga é a carga acumulada numa determinada superfície. Carga sobre área. Né? É a carga armazenada numa superfície. Verdadeiro. Todas estão corretas. Tranquilo? O pessoal ficou na dúvida nessa questão. Outra questão que alguém me perguntou, que o pessoal também ficou na dúvida, foi essa questão da caixinha. Também é muito rápida e básica na prova DA, caso apareça na tua prova. Né? Bem rápida. Observe essa questão. Ela é bem rápida. Uma pequena caixa está escorregando sobre uma rampa plana, inclinada de um ângulo θ, com a horizontal conforme ilustra a figura. A velocidade de escala varia com o tempo, conforme o gráfico. Né? Observe que a velocidade está variando linearmente com o tempo, a função do primeiro grau. Então, o movimento é variado. Considerando que a gravidade é 10, seno de θ é 0,6, cosseno de θ é 0,8, quanto é que vale o coeficiente de atrito cinético? Né?
Cinético por quê? Porque a caixa está escorregando, movimento. Pessoal, como é que eu faria essa questão na prova de forma rápida? Lembre-se de que quando o corpo escorrega numa superfície com atrito, eu tenho que a aceleração ele adquire na descida da rampa, é G seno θ, menos mi cosseno θ. Pronto, não vou perder tempo. Legal, mas quanto é que faz a aceleração do corpo? Pessoal, a aceleração é ΔV sobre ΔT. A velocidade variou de 3 até 7, variou de 4 em 2 segundos. A aceleração dele é 2 metros por segundo. A gravidade é 10. Questão rápida na prova. Seno de θ, 0,6. Mi, cosseno de θ, 0,8. 2, né? Aqui, ó. 10 vezes 0,6 é 6. 10 vezes 0,8 é 8. Vai ficar 2 é igual a 6 menos 8.000. Viu? Então, 8.000 é igual a 4.000. 4 sobre 8, 0,5. Viu que legal? A gente provou isso em sala, tá, pessoal? Opção correta, letra B. Pessoal, saudações alvinegras. Até a próxima. Inscreva no meu canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e depois eu volto resolvendo as outras questões do simulado. Tá legal, pessoal? Até a próxima, obrigado, fiquem com Deus. Saudações alvinegras.